Mas eu acredito que Deus tem algo bom para você nessa manhã. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida hoje. Então quero convidar você a orar de forma individual e falar: Deus, fala comigo. Deus, ministra ao meu coração. Deixa Deus ministrar o teu coração nessa manhã. Coloque a sua vida diante do Senhor. E peço para Deus falar com você, amém? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Ó Deus, humildemente, clamando pelo derramar da Tua graça, do Teu cuidado, do Teu perdão, da Tua vida. Que o Senhor possa falar a nós. E que o Senhor possa, Deus, de alguma forma, revelar algo novo. Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração. Que o Senhor possa, ó Deus, nos levar a um novo entendimento, a uma nova perspectiva. Talvez de coisas que nós já sabemos, mas que precisam ser reavivadas. Talvez de situações que nós não entendemos, mas que precisam ser esclarecidas. Ó Deus, que nós possamos sair daqui fortalecidos, cheios de fé, cheios de alegria e esperança, sabendo que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos falar um pouco aqui sobre Moisés, quando Deus se revela a Moisés. Então Deus se mostra, o Senhor se revela a ele, Deus chama a sua atenção. E chamando a atenção de Moisés, Moisés responde àquilo que ele estava vendo. Então Deus começa a conversar com ele, propondo algo. Deus propõe algo para ele. E Moisés então se sente muito limitado para viver aquilo que Deus estava propondo. E aí tem todo um diálogo, tem toda uma conversa. Muitos aqui conhecem o texto. E depois Moisés acaba por obedecer a Deus e vive coisas tremendas. Eu acredito que Deus ele trabalha assim com cada um de nós. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura a partir do versículo 1 de Êxodo, capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E aí tem toda a história que nós não vamos ler. Você pode ler depois com calma. Mas a gente quer hoje ministrar algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Você conhece a história. Deus chamou Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12. E Deus então disse que iria abençoar toda a terra através de Abraão e da sua descendência. Então, Deus foi conversando com Abraão. Depois de um dia, Deus apareceu para ele dentro da tenda. Ele estava ali, ele teve uma visão e Deus falou com ele, falou assim: Abraão, não temas, porque eu sou o seu escudo. E Abraão, com o coração ali dentro da tenda, a hora que Deus falou isso, ao invés de ele se alegrar e ele então ficar jubiloso diante daquela revelação que Deus estava fazendo, Abraão tinha uma questão, falou assim: Deus, tudo bem que o Senhor está me abençoando, mas o que vai ser de mim? O meu herdeiro vai ser um escravo que nasceu aqui, um escravo que nasceu na minha casa, porque eu não tenho filhos. Deus havia dado uma promessa de que Abraão teria uma grande descendência. Então, ali naquele momento de luta, naquele momento de angústia, Abraão, dentro da tenda, ele teve essa conversa com Deus. Deus então tirou da tenda, de um lugar, a tenda fala de um lugar limitado, de uma visão limitada. A tenda mostra o que nós não temos. A tenda mostra para nós o que está faltando, embora nós tenhamos a promessa. A tenda é um lugar de limitação, mas Deus o tira dali e o leva para fora e manda olhar para o infinito, para as estrelas. Então, fora da tenda é o lugar onde Deus vai se revelar como Deus Todo-Poderoso. Então, Deus chamou e falou assim: olha, não vai ser esse aí o seu herdeiro, vou te dar um filho. E aí começou a falar, e aí demorou, irmãos, parece que Abraão tinha por volta de 80 anos aí, 80 e poucos, e Abraão foi ter filho só aos 100, demorou muito tempo ainda. A promessa se cumprir, às vezes a promessa demora um pouco.
nós não sabemos, mas uma coisa eu sei, Abraão firmou uma aliança com o Senhor, e ele ficou firme e fiel. Ele se fortaleceu dando glória a Deus, diz Romanos capítulo 4. Então Deus fez uma aliança com Abraão, nasceu Isaac, e de Isaac nasceu Jacó, e de Jacó nasceram as 12 tribos. E Deus falou para Abraão lá atrás, falou assim, a sua descendência vai ser levado para um outro lugar, vai ser escravo por 4 gerações. E esse povo ficou lá 4 gerações, 400 anos no Egito como escravo. Então, Moisés estava lá, um dia ele tentou libertar o povo, deu ruim, né, irmão? Vocês conhecem a história, senão depois você lê. E ele fugiu e foi parar lá na casa de Jetro, lá pertinho da casa de Jetro, casou com uma das filhas dele e ficou ali apacentando as ovelhas do seu sogro. As ovelhas nem dele eram, irmão, era do sogro. A Bíblia diz muito claro que as ovelhas nem dele eram. Ele estava lá apacentando as ovelhas do sogro, então Deus apareceu para ele nesse momento da sua vida, 40 anos depois que ele estava fugindo. Ele estava fugindo fazia 40 anos. Tem alguém aqui que está há 40 anos fugindo de algo? Eu imagino que não, né? Muitos aqui não têm 40 anos de idade, né, Félix? A sua esposa está fazendo não com a cabeça, né? Muitos aqui não têm 40 anos de idade. Moisés estava fugindo 40 anos. Com 80 anos, Deus apareceu para ele. Então, há um processo aqui. A primeira coisa que eu queria destacar, nesse momento da história do povo de Israel, o povo lá escravo, está lá, então Deus ele se revela a Moisés numa sarça ardente. Então, nós vemos aqui no versículo 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Então, a sarça é algo que foi usado por Deus para chamar a nossa atenção. Irmãos, a sarça nada mais é do que um arbusto que é muito comum naquela região onde Moisés estava. Não havia só aquela sarça, havia várias. E elas costumavam pegar fogo por causa do deserto, às vezes pegava fogo e se consumia. Então, ver uma sarça ardendo em chamas não era algo difícil de se ver. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que havia alguma coisa diferente ali. Quando ele olhou aquela sarça, tinha algo diferente naquela manifestação. E ali ele percebeu, falou assim, isso aqui não é normal. Isso aqui extrapola o normal. Isso aqui extrapola o ordinário. Isso é extraordinário. Essa sarça está ardendo em chamas, mas ela não se consome. Há algo, então Deus usou essa manifestação sobrenatural para chamar a atenção de Moisés. Irmãos, e então Deus me levou aqui na minha história para me mostrar qual foi a minha sarça ardente, como Deus chamou a minha atenção. Eu estava num culto como esse, cantando, eu cantava também, batia palma, levantava a mão, na época que foi num culto do dia 1º de julho de 1990, um domingo à noite, eu estava numa igreja, e ali cantando, naquela época tinha bastante coreografia, a igreja toda fazia coreografia, então eu acompanhava, primeira vez que eu estava na igreja, mas eu aprendi as coreografias, e eu fazia também, né? E o véu que separava, quem lembra, irmãos? Quem lembra? Véu que separava, né? Já não separa mais. Eu lembro, irmãos, que gostoso. A gente fazia coreografia, a igreja toda, todo mundo, aquela alegria. Eu sinto falta desse tempo, irmãos. Agora só tem esse negócio de worship, né? Adoração, todo mundo com cara de triste, irmão, assim, né? Por isso que quando eu olho a minha esposa dançando, pulando, chorando, na hora da adoração ela estava chorando, na hora do louvor, da exaltação ela estava pulando. Assim, eu quero ficar perto de uma mulher dessa, que adora, que chora, que se entrega, que sente a presença de Deus e que depois extravasa em júbilo e alegria, amém? É bênção, irmãos, todos esses momentos são importantes. Mas a minha sarça ardente é que eu estava no meio de um louvor, de uma adoração, e de repente eu olhei para uma mulher, como eu disse, eu estava ali fazendo os gestos, fazendo tudo, mas eu olhei para uma senhora e aquela senhora adorava a Deus. E eu não lembro que música que era, eu gostaria de lembrar, mas não me lembro. Mas era uma música que falava diretamente a Deus, adorando o Senhor. E eu vi aquela mulher, irmãos, e o rosto dela desfocou todo o resto, e eu só conseguia ver o rosto dela.
no meio da multidão da igreja, das pessoas, eu não via mais ninguém, o rosto dela ficou só focado no rosto dela, foi algo assim, irmão, de cinema. E eu comecei a olhar, o rosto dela começou a brilhar, e eu percebi que a glória de Deus estava brilhando no rosto daquela mulher, então aquilo chamou a minha atenção. E eu falei, gente, está diferente esse negócio. Está estranho, porque essa mulher, ela adora a Deus de uma forma que eu não adoro. Ela fala com Deus e Deus a está ouvindo. E eu tive revelação de que naquele momento eu estava cantando. Mas, irmãos, Deus não estava dando muita atenção porque eu falava, porque não era de coração, porque eu não tinha entregado a minha vida a Ele, porque eu não o tinha como Senhor e Salvador da minha vida. Eu era apenas um visitante naquele lugar. Eu era alguém que estava ali caminhando no deserto da minha vida, no deserto da minha alma, no deserto da minha família, no deserto dos meus pecados, caminhando, irmãos. Eu não tinha nenhum problema, nunca fui viciado em drogas, nunca fui viciado em bebida, nunca tive nenhum problema. Eu tinha ali 20 e poucos anos, eu estava casado com a mulher da minha vida, eu com 19 anos comprei o meu primeiro apartamento, eu estava bem feliz, cheio de amigos, com dinheiro no banco, casado com a pessoa que eu amava, morando no meu apartamento próprio, que eu havia comprado, estava feliz, não tinha necessidade de nada, mas eu percebi que naquele momento eu estava no deserto, e aquela sarça ardente, aquele fogo, aquela chama no rosto daquela mulher chamou a minha atenção. E quando Deus chamou a minha atenção através daquela situação, eu precisava me voltar para Ele. E eu falei assim, eu quero ver que coisa é essa, que maravilha é essa. E eu entendi, eu falei assim, Senhor, ela canta e o Senhor recebe, eu canto e o Senhor não recebe, eu nunca mais quero sentir-me separado do Senhor. E ali eu falei, se é para entregar a minha vida a Jesus, que eu já estava ouvindo sobre isso, eu falei, nesse momento eu me rendo a Ti, eu peço perdão dos meus pecados, eu quero cantar e eu quero que o Senhor escute a minha adoração. Sabe o que aconteceu, irmãos? A partir daquele momento, todas as vezes que eu canto, eu me sinto na presença do Senhor. Porque aquela sarça ardente chamou a minha atenção. A sarça ardente na vida da minha esposa, da Adriana, talvez seja outra, tá, amor? Eu vou falar aqui, eu acho. Foi no momento que ela percebeu que pessoas tinham paz, uma paz sobrenatural. Da mesma forma, a Adriana também era muito feliz, casado com o melhor homem que ela podia casar nesse mundo. Né? Já formada, já estava formada, estava trabalhando, estava exercendo a sua profissão, e uma bênção, tudo certo, tudo maravilhoso, sem nenhum, mas ela tinha uma angústia no seu coração, e nós começamos a ver pessoas que andavam com Jesus e tinham paz, uma paz sobrenatural. Nós encontramos pessoas que nós conhecíamos, que haviam tido uma experiência, haviam se convertido, tinham nascido de novo. Então eu e ela andando pela rua, encontrava nas festas, encontramos no shopping, encontramos em alguns lugares pessoas que estavam transformadas. E isso aí chamou a atenção da Adriana de uma forma que ela falava assim, Deus, eu quero ter a paz que essas pessoas têm. Então, quando ela teve esse encontro, isso chamou a atenção dela, ela falou, quando ela entregou a sua vida a Jesus, ela diz assim, Senhor, eu quero duas coisas, eu quero saber a verdade, porque muitas pessoas dizem tudo sobre a verdade, eu quero saber qual é a verdade, e eu quero ter a paz que eu vejo que as pessoas têm. Deus falou para ela, a verdade é a minha palavra é a verdade, tudo que estiver na Bíblia é a verdade. Então, por isso que ela se entregou avidamente a ler e conhecer as Escrituras, a obedecer a palavra. E Deus então colocou sobre ela a paz. E a partir daquele momento que ela fez essa oração, nunca mais ela teve falta de paz. A paz preencheu o seu coração. A sarça ardente, meu cunhado, pastor Silvio, que não está aqui hoje, a sarça ardente dele, ele já falou isso, foi uma colega de trabalho, ele é atribulado, todo mundo atribulado, um tempo onde o dinheiro estava curto, todo mundo em dificuldade, ele trabalhando no escritório, e ele olhava uma moça que trabalhava ali com ele, e aquela moça sempre feliz, educada, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de propósito na sua vida, alguém que irradiava algo diferente, era uma sarça ardente, alguém que queimava e não se consumia. Aleluia! E um dia ele não aguentou, ele chegou para ela e falou assim, o que é que você tem? O que é que você tem? E aquela mulher falou assim, olha, se você quiser eu vou com meu marido na sua casa. Então ele abriu a sua casa para receber aquele casal, e aquele casal apresentou para o Silvio e para a Tânia o Evangelho do Senhor Jesus.
E então eles se entregaram ao Senhor. E Deus restaurou toda a vida, a família, todo o propósito, tudo aquilo que eles tinham para viver. Mas perceba que há uma sarça ardente. A sarça ardente é uma manifestação de Deus. Uma manifestação talvez visível. Que você começa a ver nas pessoas. A sarça ardente do João Pedro que está aqui. Foi quando ele chegou na nossa igreja e ele, jovem, namorando ainda. Então ele olhou para os jovens e percebeu os jovens adorando a Deus de uma forma que ele nunca tinha visto. Ele percebeu os jovens se alegrando em Deus de uma forma que ele nunca tinha visto. E ele conhecia crentes, irmãos. Mas ele não é que a nossa igreja é melhor que as outras, por favor, não é nada disso. Eu estou dizendo que ele conhecia alguns crentes, mas que não tinham essa vida, que eram iguais a ele no seu procedimento, no seu palavreado, na sua vestimenta, na sua maneira de viver. Mas quando ele conheceu outros crentes, que eram homens de Deus de verdade, jovens com alegria de adorar, cheios de fé, cheios de unção, e obedientes, pessoas que renderam sua vida ao Senhor, ele foi a sarça ardente dele e falou assim: caramba, onde é que eu estou? Eu estou aqui num lugar, mas há algo extraordinário, há uma sarça extraordinária pegando fogo. E aquilo chamou a atenção dele. Que impressionante. A Bíblia diz que Moisés pensou isso. Que coisa maravilhosa é essa? Como que pode? Como que pode? Irmãos, qual é a sua sarça ardente? Talvez você esteja lembrando do que chamou sua atenção. Para aqueles que nasceram num lar evangélico, num lar cristão, onde seus pais servem a Deus, talvez foi ver o seu pai e a sua mãe pegando fogo, na oração, na alegria, servindo a Deus, no choro, atravessando lutas, vencendo lutas, errando, pedindo perdão, errando e consertando, se humilhando diante de Deus, servindo ao Senhor com alegria, e de repente você viu que isso era extraordinário, e essa chama chamou a sua atenção. Talvez se você está aí na vida, andando por aí, você se encontrou com pessoas ou com manifestações de Deus extraordinárias que chamaram a sua atenção. Então você falou assim: não, espera aí, existe um outro tipo de vida, existe uma outra situação, existe uma outra proposta, existe uma outra vida que Deus está me chamando para viver. Qual foi a sua sarça ardente? Eu estou vendo aqui o Mário, a Beth está dando aula, né, Mário? A sarça ardente da vida do Mário foi minha sogra. Que já está lá na glória, minha sogrinha. Uma pessoa, irmãos, que nunca pegou no microfone. Uma pessoa que nunca pregou num grupo pequeno. Mas uma pessoa que ardia na presença do Senhor. Qual é a sua sarça ardente? Como Deus chamou sua atenção? Mais do que isso, como nós respondemos a isso? Moisés, ele podia ver aquele fogo ali e falar assim: sei lá o que é isso aí, também não me interessa. E continuar andando. Talvez, irmãos, você esteja vendo o fogo queimando na vida do seu irmão, você pensa: isso não me interessa, não é esse tipo de vida que eu quero. Deus está chamando a nossa atenção. Mas nós precisamos responder positivamente a isso, e Moisés respondeu. Moisés falou assim: eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu quero ver isso de perto. Eu quero ver isso de perto. E quando Moisés então se aproximou, quando Deus viu que ele se aproximava, então o Senhor o chamou: Moisés, Moisés. E ele falou assim: eis-me aqui. Então Moisés foi para perto. Muitos ficam de longe, irmãos. Mas quando ele se aproximou, Deus falou com ele. E hoje, irmãos, a sarça continua ardendo em muitos lugares. Há pessoas, há situações, há manifestações de Deus que estão agindo no nosso meio. Deus está se mostrando. Deus está chamando a nossa atenção. E nos dias da igreja, o escritor de Hebreus citou o Salmo 95, e ele disse: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, ou a sua voz, não endureçam o coração, como alguns fizeram no dia da rebelião. Ele cita aqui um fato histórico. Mas aqui
É fato que há uma advertência para nós nos tempos da graça, nos tempos do Senhor Jesus. E a advertência é essa: se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Essa é a advertência. Não endureça o seu coração se você ouvir a voz de Deus. Segunda coisa que eu entendo nesse projeto aqui de Deus de libertar o povo de Israel, de chamar a atenção de Moisés, de propor algo novo para ele, um outro tipo de vida. No versículo 5 de Êxodo 3. Então disse Deus: não se aproxime. É interessante, né, irmãos? Porque Moisés foi lá para perto, quando Deus viu que Moisés estava vindo, ele falou assim: Moisés, Moisés. Ele chamou Moisés. E a hora que Moisés teve assim: não, pera aí, não se aproxime. Como assim? O senhor me chama, mas não quer que eu vá? São detalhes, né? Deus fala assim: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Duas coisas aconteceram aqui. Deus se apresentou, quem ele era. Depois Deus estabeleceu algumas condições para Moisés se aproximar dele. Então, quando ele olha a sarça, ele vai chegando mais perto para ver que tipo de coisa é essa que está acontecendo. Deus, então, ele se apresenta: eu sou o Deus da Bíblia. O Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Hoje, Ele está falando para nós: eu sou o Deus que enviou Jesus, seu Filho, para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou o Deus que agora, através do Espírito Santo, vem habitar em todo aquele que crê no Evangelho, que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Eu sou o Deus que dou perdão, que eu perdoo, liberto, e faço das pessoas que creem em mim nova criação, uma nova criatura. Todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu sou o Deus criador de todas as coisas. Deus se apresenta: eu sou esse. Agora, Ele também estabelece condições. Para chegar perto de mim, tira as sandálias dos pés. Você não pode estar na minha presença com as suas sandálias. Você não vai poder ouvir o que eu tenho a dizer com as suas sandálias. Você não pode vir com a sujeira do mundo. Você não pode simplesmente chegar para mim com a sua maneira de andar, achar que eu vou suportar. Não, não, não. Eu sou o Deus criador de todas as coisas. Eu posso fazer maravilhas na sua vida, mas são as minhas condições. Parece que hoje Deus não pode estabelecer condição para ninguém, mas você pode ser o que você quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Né? Eu tenho um amigo, pastor lá no Chile, pastor Carlos Dias, que outro dia ele postou assim: eu me sinto um senhor com 80 anos, eu quero minha aposentadoria agora. Ele é novo ainda. Já pensou, irmãos? Se você chegar diante do governo, da sociedade que prega que você pode ser o que você quiser. Outro dia tinha um homem, será de 70 anos, matriculado na pré-infância, porque ele se sentiu uma menina de 6 anos de idade. Aí estava o camarada sentado no meio das criancinhas lá, porque ele se sentiu uma criança. Na Inglaterra é isso. Então eu quero me sentir um cara com 80 anos, eu quero, né? Eu não quero fator previdenciário na minha aposentadoria, não, que é muito meu salário, viu, Malci? Eu quero o salário integral. Não é assim que as coisas funcionam, irmãos. Nós chegamos ao Senhor, quando nós estamos nos aproximando dEle, Ele fala assim: olha, tira a sandália, porque o lugar que você está entrando é santo. É diferente. Irmãos, andar com Deus é diferente do que nós estamos acostumados a ver. Estar com o Senhor é diferente de estar com algumas situações no mundo. Não tem como nós andarmos e queremos ouvir a Deus com a nossa própria maneira de ser, sem depositar diante dele toda a nossa vida e o nosso coração. Então Deus falou para ele assim: tira as suas sandálias. Josué passou por essa experiência, não precisa abrir não. Lá em Josué 5,15, diz também: o comandante do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué tirou, e a partir daí então, Deus começou a falar para ele como ele ia vencer Jericó. Antes não. Então é o momento de tirar as sandálias. Porque o lugar onde Deus age, irmãos, é um lugar diferenciado.
é um lugar de reverência, é um lugar de temor, não é um lugar comum. O lugar que Deus age não é um lugar qualquer. O lugar onde Deus fala conosco não é um lugar onde eu e você entramos de qualquer maneira. O lugar onde Deus fala conosco é um lugar santo. Santo. Tirar as sandálias. Derramar a nossa vida na sua presença. Entender que na linguagem de hoje, Jesus é o caminho. Respondeu Jesus lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não podemos entrar a não ser por outro caminho. E o caminho de Jesus, Ele nos perdoa, o seu sangue está sobre nós, a sua graça nos regenera, o seu amor nos cobre, o seu poder nos liberta, a sua ressurreição mostra que Ele vive para sempre, e nós vamos viver e reinar com Ele para sempre. Ele é o caminho. Não tem como ouvirmos a Deus com a nossa sandália, não, temos que tirar e nos submeter às condições que Ele propõe. Não adianta, irmãos, não adianta. Pode ter quantos anos de evangelho você tiver, pode ter tido a experiência que você tem, se eu e você queremos entrar diante de Deus e propor condições, a gente vai dar com os burros na água. Nós temos que nos submeter àquilo que Deus está dizendo. E aí, irmãos, nós nos submetemos, tiramos a sandália do nosso pé e nós vamos ali, diante do Senhor, para ouvir o que Ele tem a dizer. Então, terceira coisa que Deus fala com ele, que eu acho bem legal, a partir do versículo 7. Depois que você teve a sua atenção chamada, e você viu algo que Deus está fazendo, você percebeu algo que Deus está fazendo na vida das pessoas, naqueles que te rodeiam, na igreja, Deus está fazendo algo maravilhoso, você então teve a sua atenção chamada para aquilo, você se voltou para Deus, e você procurou, e Deus se revelou a você, apresentou as condições dele, falou assim, olha, precisa ter uma aliança com Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa aceitar o Senhor como único e Senhor Salvador da sua vida, há condições para entrar, tira as suas sandálias e entre no lugar santo. Então Deus propõe algo novo para Moisés, no versículo 7. Deus fala aí claramente, fala assim, disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Vou ler de novo, enfatizando algumas coisas. Disse o Senhor, de fato tenho visto, Deus tem visto a minha vida, Deus tem visto a sua família, Deus tem visto a sua vida, Deus vê todas as coisas, Deus conhece a minha situação, Deus vê, Ele me vê. Diz, eu tenho escutado o clamor, Deus tem escutado o clamor, Deus tem escutado a nossa oração, Deus tem escutado o nosso gemido, a nossa dor, Deus tem escutado talvez a dor da sua família, Deus tem escutado talvez a dor do seu filho, que gostaria de ter um pai melhor, a dor do seu filho, da sua filha, que gostariam de ter uma mãe diferente. Deus tem escutado o clamor do seu pai, que gostaria de ter um filho diferente. Deus tem escutado o clamor da sua esposa, que está sofrendo talvez com um marido que é insensível, outra vez do seu marido que está sofrendo com uma mulher que arruma todo tipo de problema, todo tipo de confusão. Deus tem ouvido o nosso clamor, Deus conhece a nossa situação, Deus conhece as nossas lutas, Deus sabe o que está se passando comigo, com você, Ele tem visto, Ele tem ouvido, Ele conhece também a luta que eles estavam sofrendo por causa das opressões que eles estavam vivendo, debaixo da opressão, da escravidão que eles estavam. Deus sabia de tudo. Então Deus ele chama Moisés. Quando a gente vê isso, assim, nós vemos que Deus tem visto a condição da humanidade. Deus tem visto a condição de cada vida, individualmente, de cada família, de cada nação. Como diz o Salmo 113, quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Então a Bíblia mostra que Deus reina num trono soberano, Ele está lá em cima, mas Ele se inclina para ver o que está acontecendo. Deus sabe exatamente do que você precisa, e Ele tem a resposta, Ele tem a solução para a sua dor, para a sua vida, para a sua família, para a sua caminhada. Ele tem a palavra certa para o momento certo.
nessa situação aqui em especial. Deus então fala com Moisés no versículo 8, eu tenho visto, eu tenho ouvido. Aí o versículo 8 ele diz, por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus e dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então Deus propõe aqui uma mudança, irmãos. Deus se revela, chama a nossa atenção, a gente vê coisas diferentes, ficamos maravilhados com aquilo que Deus está fazendo. Aí nós nos achegamos a Ele, e Ele se revela a nós, propõe condições, e aí nós começamos a ouvir, e Deus começa a falar coisas tremendas. Eu vou fazer de você um homem diferente, eu vou te perdoar, eu vou libertar você das drogas, eu vou libertar você da pornografia, eu vou libertar você da prostituição, eu vou te libertar da mentira, do engano, eu vou libertar você do pecado, eu vou dar a você força, coragem, eu vou te ajudar, eu vou sarar a sua família, eu vou cuidar da sua esposa, eu vou mudar a sua história, eu vou prover na sua vida financeira, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou te libertar de toda a opressão do inimigo. Deus então começa a propor coisas tremendas, coisas muito maiores do que nós um dia sonhamos ou imaginamos. Neste lugar santo, onde nós nos aproximamos dele, mas, irmão, de repente, no versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Quem sou eu? Deus não respondeu essa pergunta, irmãos. Deus poderia falar para ele assim, você é um coitado, que está 40 anos no deserto aí, já está velho, com 80 anos, você não é nada mesmo. Ou então Deus poderia falar para ele assim, não, você é muito amado, você é especial para mim, eu vejo que você é uma pessoa tremenda, Moisés, você é um cara responsável, você tem cuidado das ovelhas aí do seu sogro, você é o cara. Deus não respondeu a pergunta de Moisés, quem sou eu? Não interessa quem você é, irmãos. Interessa quem Ele é. O que Deus falou quando Moisés perguntou, quem sou eu? Deus afirmou no versículo 12, eu estarei com você. Eu estarei. Não tem a ver com você, Moisés. Tem a ver com o meu propósito. Você quer entrar nele? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça. Esse é o propósito de Deus, você quer entrar nele? Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Este é o propósito de Deus, você quer entrar nele? Não tem a ver com quem você é. Deus chamou a igreja, predestinou a igreja para sermos conforme a imagem do seu Filho. Nós somos chamados para crescer, para ser a estatura de Cristo, ter o caráter de Cristo em nós. Este é o propósito de Deus, você quer entrar nele? Você quer entrar nele? Deus nos chamou para sermos famílias restauradas, um povo santo, o sacerdócio real, pessoas chamadas das trevas para proclamar as suas grandezas, para proclamar as suas virtudes, para proclamar a sua fidelidade, para dizer que Ele é o nosso Deus, Ele é o grande Rei, Ele é o autor da vida, Ele é aquele que tem o meu futuro nas suas mãos, Ele é aquele que tem poder para me curar, me sarar, perdoar, libertar, mudar a minha história. Ele tem um propósito de abençoar a minha vida, a minha casa, a minha família. A pergunta é, não importa quem você é, eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu vou estar com você. E aí então, continua toda a conversa. É uma tarefa muito grande, irmão, se a gente for ver. Uma tarefa de Moisés era uma tarefa cruel. Imagina você chegar no Egito, Faraó, era o império da época, o Egito. Chegar para Faraó e falar para ele libertar um povo escravo. Faraó claramente disse que não. E tem toda a história, você conhece, se você não conhece, depois você lê lá em Êxodo. Então Deus manifestando a sua grandeza na terra do Egito.
E depois o povo saiu conforme Deus disse. O povo saiu. Moisés, então, tirou aquele povo, chegou diante do mar, né? Aí, quando eles tinham saído, Faraó se arrependeu e falou assim, não, eu vou perseguir o povo. Que é isso? Por que deixamos ele embora? Juntou o seu exército, começou a ir atrás do povo. Então, o povo, né, de Israel olhou, na frente estava o mar, atrás estava o exército de Israel, do Egito. Aí viraram para Moisés e falaram assim, e agora? Nós vamos morrer aqui. E Moisés falou assim, foi para o Senhor, Senhor, e agora? Deus falou para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, continua andando. Eu estou com vocês. Estende o seu cajado para o mar, vai abrir o mar. Abriu o mar. E o povo passou a seco. Quando os inimigos tentaram passar, a Bíblia diz que o mar se fechou sobre os inimigos e os cadáveres dos egípcios estavam na praia. Não puderam perseguir o povo. E aí, irmãos, Moisés já estava feliz, já tinha tido uma grande vitória, já estava caminhando. De repente, Deus falou para ele assim, olha, Moisés, faz o seguinte, o povo errou, pecou, construiu um bezerro para adorar, o povo é de dura serviço, eu não vou com você, não. Não vou com você. Pode entrar na terra, pode usufruir de tudo que você quer, você vai ter o ministério, você vai ter as pessoas que você vai liderar, as pessoas vão entrar na terra que manda leite e mel, elas vão comer do fruto da terra, vão se alegrar, o fruto está lá, o ministério está aí, está tudo aí. Só tem um problema, ou uma condição, eu não vou com você. Muitos aqui conhecem a resposta de Moisés. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Porque quando você conhece a presença de Deus, nada mais na terra tem valor, a não ser a sua presença. Não é assim, irmãos? Não é assim que nós cantamos? Não importa o que vão dizer, custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. Deixa quem quiser falar. Não importa o que vão dizer, custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. A sua presença é tudo que nós precisamos. Que coisa tremenda, irmãos. E o Senhor Jesus, Ele, quando nos deu a comissão, lá em Mateus 28, Ele diz, Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Hebreus capítulo 3, versículo 5, eu não sei, acho que é o Guilherme que está aí na mídia, né, Gui? Deixa separado aí Deuteronômio 31, tá, irmão? O escritor de Hebreus, ele cita Deuteronômio 31. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 6, ele diz, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador. Não, perdão, versículo 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E ele cita Deuteronômio 31. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 31. E eu já estou terminando. Deuteronômio 31. Aleluia. Aqui são as últimas palavras de Moisés. Moisés estava pertinho da sua morte, irmãos. Então ele aqui vai chamar Josué, vai orar com Josué, mas ele começa assim, versículo 31, versículo 1, Deuteronômio. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og,
os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. Verso 5. O Senhor as entregará a vocês e vocês deverão fazer com elas tudo o que ordenei a vocês. Versículo 6. Últimas palavras de Moisés. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Qual é a palavra de Moisés quando ele estava prestes a morrer e ele deixou para o povo que ele liderou por mais de 40 anos? Qual era a importância, qual era a ênfase, o que ele queria deixar para aquele povo registrado? O que ele queria dizer é o seguinte, olha, sejam fortes e corajosos. Queria que você fechasse os teus olhos. Deixa Deus falar para você isso nessa manhã. Por que eu citei que Hebreus citou isso? Porque o escritor de Hebreus escreve para a igreja. Ele escreve para a igreja. E ele então traz este versículo, ele traz este princípio para os tempos que nós vivemos agora, o tempo que a igreja vive. Ele traz isso agora. E ele diz, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Nem fiquem apavorados por causa delas, ou seja, das nações, das situações que você vai passar. Meu irmão, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado por causa das lutas que você está passando. Meu irmão, não fique apavorado diante das situações que você está enfrentando. Não fique apavorado diante das circunstâncias que você está sofrendo. Não fique apavorado, não tenha medo, mas seja forte e seja corajoso. Porque o Senhor, o seu Deus, vai com você. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Nunca. Não tenha medo, não desanime, não fique apavorado, creia. Acredite, Deus vai curar a sua casa, Deus vai curar a sua vida. Mas existem os princípios dele. Existem as condições dele. Não é na minha condição, não é calçando a minha sandália, na minha forma de andar, na proteção que eu uso para os meus pés. Eu protejo meus pés no deserto, ali das pedras, dos espinhos, então eu tenho a sandália para me proteger na minha caminhada, mas quando eu chego diante de Deus, eu não posso estar protegido diante do Senhor com aquilo que eu penso. Eu não posso estar protegido diante do Senhor, guardando partes da minha vida, aonde Ele quer trabalhar, aonde Ele quer falar. Então Ele apresentou para Moisés algo extraordinário, muito maior do que ele. E falou assim, você vai lá e você vai viver isso. Moisés falou assim, mas quem sou eu? Deus nem respondeu a ele, irmãos. Ele falou, eu vou com você, eu estou com você, eu estarei com você. Não importa quem você é, Moisés, eu, o Deus de toda a terra, eu estarei com você. Moisés entendeu isso, não abriu mão da presença do Senhor. Quando Deus propôs para ele um caminho, Deus deixou que ele pudesse escolher. Você quer ir sem mim? Pode ir. Vai viver a sua liderança, vai viver a sua bênção, vai entrar na terra que você tanto deseja. E Moisés falou para ele assim, Senhor, não é a terra que eu desejo, não é a bênção que eu quero, mas é a tua presença. Muitos anos depois, Davi escreveu um salmo. A quem tenho eu no céu além de ti, que é na terra que eu tenha além de ti? Tu és a minha herança, tu és o meu tesouro, tu és a minha alegria. Quando estou contigo, o seu propósito se estabelece na minha vida. Não importam, as coisas não importam mais. As situações perdem o valor, mas o seu propósito se estabelece na minha vida. O Senhor me cura, o Senhor me liberta, o Senhor me fortalece, o Senhor me dá um propósito. Rei Chanturia Prafibi,
te colovam pra baixei ansúvia. Roto terepra nesibere crubi epibiantrai. Sempre que Deus se revelar a você de uma maneira especial, Ele vai trazer um propósito novo. Lá no trofia pepetia impruvi suvi prai, maior do que você poderia alcançar com as suas próprias forças. Trenou de seperibian, trovia e anchemicovian trabi extrai. Muito além da sua capacidade, muito além do que a sua mente poderia entender, estribian, pramascou, epriai, estive prome prafanás, e você então saberá que é o próprio Deus, Dresuties trovia, Criador do céu, da terra, Recofribe e souparabrapemonai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Lecrosofiantrafibie, que amou o mundo de tal maneira, Lepromosos trubiei, que enviou o seu Filho amado, Shecrocomefrovias, e propôs para nós, Trivian, trouxe, chipe, pereu, crofaz, o perdão dos nossos pecados no seu sangue. Ele propôs para nós uma nova vida, entrar num lugar santo, entrar num lugar de cura, entrar num lugar de santidade, entrar num lugar de novidade de vida, entrar num lugar de um propósito, onde nós seremos satisfeitos, e a sua glória será exaltada em nós. É isso que Deus faz quando nos chama para viver um novo propósito, irmãos. Tiremos as nossas sandálias e nos lancemos aos pés do Senhor. Deixe Ele curar a sua vida. Apesar de muita luta, Moisés obedeceu. Moisés não queria ir, irmãos. Ele falou para Deus: Deus, envia outra pessoa, envia quem o Senhor quiser, menos a mim. Tem pessoas nessa manhã que têm tido essa luta com Deus. Envia outra pessoa. Quando Deus fala que vai curar a sua vida, você não acredita mais. Quando Deus fala que vai curar a sua família, você parece que não acredita. Não, Deus, não dá, eu tenho tentado. Eu tenho lutado tantos anos com isso. Eu tenho lutado tanto tempo com isso. Deus, eu não consigo, quando vejo, eu já botei os pés pelas mãos, eu agi errado de novo. Você tem olhado para as suas forças e tem falado para Deus: Deus, envia outro, procura outra pessoa. Não dá, eu não consigo, não dá, não vai, não dá, envia outro. Mas o Senhor quer enviar você, quer curar você. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Quero convidar você a ficar de pé nessa manhã, em oração, irmão.